era a desejada. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Éfeso era importante por alguns aspectos. Eu não vou me ater aqui à parte histórica, porque senão a gente deixa de trabalhar aquilo que é importante, que é a essência para nós nesse tempo. Mas é importante atentar para algumas coisas da parte histórica de Éfeso, essa cidade da Ásia Menor, controlada pelo Império Romano, nesse tempo o imperador Domiciano. Éfeso, meus irmãos, era conhecida também como o lugar onde as pessoas faziam negócios. Era a cidade portuária, e a cidade portuária facilita negócio. Éfeso era entrada para Roma. Éfeso era o lugar onde existiam tribunais. Os governadores despachavam as questões de tribunal de Éfeso. Uma vez por ano tinha jogos de atletas em Éfeso e atraía pessoas de todos os lugares. E dentre essas características eu vou ficar com duas que assim talvez seja a que mais nos atrai a entender o seu pano de fundo histórico. Éfeso era uma cidade muito mística, uma cidade cheia de superstições. As pessoas chegavam em Éfeso e compravam lembretes de deuses, comprava estátuas pequenas e grandes dos seus deuses, e cultuava-se aqui o imperador, e cultuava-se Ártemis, a Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade. Então as pessoas, quando chegavam a Éfeso, ela tinha que levar uma lembrancinha para casa. E essa questão do misticismo, essa questão da superstição, era muito presente em Éfeso. Destaca-se a adoração à deusa Ártemis, ou a Diana dos Efésios. E a Diana dos Efésios tinha um templo. Esse templo era muito, mas muito grande. Tinha 400 pés de comprimento por 20 de largura. Tinha 120 colunas de 12 metros de altura. Então era impossível chegar em Éfeso sem que notasse o templo da deusa Ártemis, que era o centro da vida religiosa e de imoralidade em Éfeso. E por que não dizer de criminalidade? Uma pessoa que chegava em Éfeso se escondia no templo e ela ficava assim, livre das acusações. Os malfeitores em Éfeso não se preocupavam em serem punidos. Parece assim um quadro que a gente conhece, né? E esse lugar se tornou, meus irmãos, meus amados, um campo fértil. Um homem chamado Paulo chegou nesse lugar e lá ele pregou o evangelho, e lá ele permaneceu por 3 anos, na sua segunda viagem missionária. Em nenhum outro lugar a mensagem foi tão recebida como em Éfeso. Em nenhum outro lugar suas raízes foram profundas. Por isso Paulo permaneceu lá 3 anos. O evangelho cresceu em Éfeso.
uma igreja forte tornou-se presente em Éfeso. Essa igreja foi pastoreada por Timóteo. Para os irmãos terem uma ideia, até João foi membro dessa igreja. Até Maria, mãe de Jesus, porque estava sob cuidado de João, foi dessa igreja. Timóteo pastoreou João e Maria, mãe de Jesus. Dada a sua importância, se você pegar essa carta, você vai fazer a seguinte constatação: ela realmente representava os primeiros anos da era cristã. Éfeso representa o primeiro período da história da era cristã. As 7 cartas do Apocalipse correspondem aos 7 períodos da história da igreja. E Éfeso corresponde aos primeiros 100 anos da história da igreja. A carta escrita a Éfeso tem uma correlação com a parábola do semeador, das 7 parábolas de Mateus 13. As 7 parábolas de Mateus 13 vão corresponder às 7 cartas do Apocalipse. E a carta a Éfeso corresponde à parábola do semeador. Por quê? Porque nesse período a semente da palavra foi lançada e ela caiu em boa terra. Milhares de pessoas receberam Cristo. E esses 100 anos são divididos em 3 partes. Até o ano 30 depois de Cristo é o período do começo. Dos anos 30 aos anos 60, o tempo da expansão. E dos anos 60 aos anos 100, o período da consolidação. Então ela passa por 3 períodos. O começo, a pregação, a semente caindo em boa terra. O segundo período, que é o período da expansão, quando ela vai crescendo, e depois da consolidação. O problema da igreja em Éfeso acontece nesse período da consolidação. Qual o problema? O problema que está no versículo 4, que é a mensagem do Espírito à igreja de Éfeso, que vai ser para nós nessa manhã. Ou seja, o abandono ao primeiro amor. Por isso que o Senhor exorta a igreja a voltar ao primeiro amor. Porque nesse momento da consolidação, a igreja esfriou-se no que diz respeito ao amor. Isso nos ensina alguma coisa já. O quê? A igreja, ela pode, deve e precisa crescer em todos os níveis. Pode, deve e precisa crescer em todos os níveis. Espiritual, estrutural, numérica, organizacional. A igreja precisa, deve crescer em todos os níveis. Mas jamais poderá abandonar as práticas do primeiro amor. O Espírito Santo está falando aqui a esta igreja. Mas preste atenção. O mesmo Espírito que fala a esta igreja, dos anos 1 a 100, ou 0 a 100, é o mesmo Espírito que fala à igreja de hoje. Posso ouvir um amém? Eu vou falar para você, porque acho que você não entendeu. O mesmo Espírito que fala à igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século, do primeiro instante, do começo, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, é o mesmo Espírito que fala à igreja de hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Que bom que você entendeu. Ou seja, o Espírito Santo está falando a mesma coisa para nós. Não abandone o primeiro amor. Essa carta se divide em 4 partes. É só para citar, depois você veja em casa. Se divide assim.
Primeiro, como Jesus se apresenta. E Jesus se apresenta aqui da mesma forma que ele se apresenta no capítulo 1. Por isso que nós lemos o capítulo 1 na semana passada. Então, só você reparar no versículo 1, como é que Jesus se apresenta à igreja de Éfeso. Ele se apresenta à igreja de Éfeso da mesma maneira que ele se apresenta a João, sendo que apenas a primeira parte. E aí vai se dividindo nas outras cartas. Então a carta se divide como Jesus se apresenta à igreja, depois os elogios de Jesus a esta igreja. Eu quero destacar apenas um, o que está lá já no final da carta, quando fala da doutrina dos nicolaítas, que essa igreja odiava a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas vem de Nicolau, um dos diáconos da igreja que se desviou. E ele ensinava a doutrina de demônios. Então Jesus está elogiando a igreja de Éfeso. Vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas, assim como também eu odeio. A carta também se divide na repreensão de Jesus, 4-5, que é o ponto central aqui para nós nessa manhã. E por último, a promessa de Jesus, que tem em todas as cartas. Todas as cartas têm uma promessa de Jesus. Mas o ponto central dessa carta está no versículo 4. Eu quero ler com você mais uma vez. E por favor me acompanhe no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Mas que primeiro amor é esse? Talvez você esteja pensando assim como eu pensava também, que o primeiro amor seja aquela coisa de voltar lá aos tempos em que nós nos convertemos. Aquela paixão, aquele fervor. Se tinha vigília, a gente estava presente. Se o pastor mandava vir para o mutirão, a gente vinha. Se é para ler a Bíblia, eu vou ler a madrugada inteira. Se é para orar, eu vou orar de verdade. Claro que também isso é o primeiro amor. Efeitos do primeiro amor. Mas não é isso que Jesus está falando, conquanto também seja o primeiro amor pessoal. Aquela chama dos primeiros passos na vida cristã. Mas que primeiro amor é esse que Jesus está falando aqui à igreja de Éfeso? Que primeiro amor é esse que eles abandonaram? E no original, abandonar aqui é o mesmo que repudiar. É o mesmo que divorciar. Que primeiro amor é esse que a igreja de Éfeso divorciou? Que repudiou? Esse amor aí é o amor fraternal. Para a gente entender esse primeiro amor, a gente precisa ir a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esse primeiro amor que Jesus está falando é o amor que tinha tudo em comum, que não havia necessidade entre eles. É o amor de comer junto com singeleza de coração. É o amor que gerava alegria entre os crentes. Era amor que fazia com que os crentes suportavam um ao outro. É o amor que perdoava uns aos outros. É o amor que cuidava um dos outros. É o amor que não deixava nenhuma pessoa ter necessidade. Esse é o verdadeiro amor que Jesus está falando. É esse amor que a igreja de Éfeso abandonou, divorciou-se, repudiou. A igreja de Éfeso perseverou na doutrina dos apóstolos, zelou por ela, mas esqueceu do amor ao próximo. Essa era a marca da igreja de Éfeso.
uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, mas esqueceu do partir do pão. As duas coisas precisam andar juntas. O zelo pela doutrina e a prática da doutrina com o amor ao próximo. As duas coisas caminham juntas. São como duas pernas que levam para o mesmo lugar. São como os dois braços que se abraçam, que se encaixam. São como duas asas que fazem um pássaro voar. Zelo pela doutrina e a prática dela, e o amor ao próximo. Você entendeu por que Jesus está dizendo aqui no versículo 4, vocês abandonaram o primeiro amor? Então, com esse entendimento, quero fazer aqui 3 reflexões com você nesta manhã. Que entendimento? De que a igreja de Éfeso continuou zelosa na doutrina, mas esqueceu do partir do pão. 3 reflexões para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração ainda mais e para que essa palavra do Espírito Santo dita aqui aos irmãos em Éfeso seja também para nós. Eu quero fazer a primeira reflexão com você. O que levou a igreja a abandonar o primeiro amor? Diga comigo: maximizar a ortodoxia e minimizar a piedade. Você pode repetir mais uma vez? Diga: maximizar a ortodoxia e minimizar a piedade. Pastor, que palavra difícil, maximizar a ortodoxia. Maximizar é dar muito valor. Ortodoxia tem a ver com prática espiritual aliada à fé. E piedade tem a ver com relacionamento com Deus e com o próximo. Os presbíteros da igreja de Éfeso levaram muito a sério a palavra de Paulo, lá em Atos 20, quando Paulo em Mileto estava despedindo-se deles. Você pode ler isso em Atos 20. Paulo está despedindo dos presbíteros de Éfeso em Mileto, e ele vai abraçar os irmãos, ele vai orar pelos presbíteros, com os presbíteros, e ele vai dizer assim: ora, eu vou partir, eu vou sair daqui, mas lobos devoradores vão entrar na igreja e vão trazer doutrina de demônios, vocês vigiam. Os presbíteros de Éfeso levaram muito a sério a palavra de Paulo. Mas com o tempo, meus irmãos, esses presbíteros se tornaram como Moisés. Ou seja, com o tempo, os presbíteros tiveram que colocar um véu, porque o brilho da glória já não existia mais. O brilho do Espírito Santo que desceu em Pentecostes já não existia mais. O fervor não existia mais. E quando não se tem fervor, quando não se tem ardor do Espírito, perde-se o amor. Vou repetir. Quando não se tem mais fervor do Espírito, quando não se tem mais glória de Deus, perde-se o amor. E se perde o amor, perde-se a comunhão, perde-se a unidade, perde-se o sentido do partir do pão. O que acontece com a igreja que age assim, meus irmãos? Ou seja, o que acontece quando a igreja ela não vive mais o fervor do Espírito, ela não está mais buscando a presença do Espírito, ela não é mais uma igreja que zela mais pela palavra. O que acontece com essa igreja? Ela se torna uma igreja fria e farisaica.
Éfeso conservou a doutrina, mas perdeu o entusiasmo. Éfeso se tornou ortodoxa de cabeça, mas herege no padrão cristão, no trato e amor. Eu vou repetir. Éfeso conservou a doutrina, mas perdeu seu entusiasmo. Éfeso se tornou ortodoxo de cabeça, mas herege de padrão cristão no trato e no amor. Isso não pode acontecer com a igreja. Por isso que essa mensagem de Apocalipse, ela é viva. Eu esqueci de dizer que todas essas cartas são circulares. Ou seja, a carta a Éfeso também chega em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e assim sucessivamente. Isso quer dizer que a mensagem ela é viva, ela é ativa, ela é presente em todos os tempos. Isso quer dizer, meus irmãos, que essa mensagem é para mim e é para você nesta manhã. Ou seja, você precisa sim manter a sua chama pelo Espírito Santo presente. Você precisa sim mergulhar na doutrina do Senhor, na doutrina dos apóstolos, mas você não pode perder o amor. Eu penso que alguns irmãos aqui, eu tenho certeza que alguns irmãos aqui já viveram muito isso. O zelo pela ortodoxia, pela doutrina, mas o esquecimento de alguém que está próximo. Por que você acha que tem cartas exortativas na Bíblia? E não pense que exortar significa dar cajado na cabeça, porque não é. Repreender até pode, mas exortar não é dar cajadada na cabeça. Exortar é descer no mesmo nível e subir junto. Descer no mesmo nível que tem quem está lá embaixo e subir junto. Por que existem cartas exortativas? Porque Paulo descia ao nível dos irmãos que estavam lá embaixo e subia junto. Porque existia amor. Porque existia preocupação com quem estava caído. Existia preocupação com quem estava em fraqueza. Existia preocupação com quem estava em necessidade. Existia preocupação com quem precisava crescer e ser edificado. Que nessa manhã o Espírito Santo possa aquecer amor no seu, no meu, no nosso coração. Que haja fome da palavra em você. Que haja desejo no seu coração de zelar pelas doutrinas. Nós somos conhecidos como uma igreja zelosa nas doutrinas. E não somos melhores do que ninguém. Igreja Batista não é melhor que a Assembleia, não é melhor que Presbiteriano, ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós somos conhecidos por aqueles que são zelosos pela doutrina. Mas infelizmente também, por muito tempo, somos conhecidos como aqueles que são frios. No trato, no amor, na comunhão, na unidade, no crescimento mútuo. Segunda reflexão que quero fazer com você nesta manhã. O que a falta do primeiro amor provocou na igreja? Além de se tornar uma igreja ortodoxa demais e sem piedade, essa igreja, ela abandonou a obra. E é uma consequência. Igreja que não ama e não cuida, abandona a obra. Mas o que é obra? O que é a obra de Deus, da igreja? Qual foi a obra que Jesus fez? Qual é a verdadeira obra da igreja? Será que obra na igreja é edificar prédio? Será que obra na igreja é cuidar para que o prédio da igreja, ou o templo da igreja, fique bem arrumado, bem tratado, bem pintado, bem organizado? Será que essa é a verdadeira obra? Não, essa não é a verdadeira obra.
conquanto faz parte do reino, importante para o desenvolvimento da igreja, mas essa não é a verdadeira obra. E a igreja de Éfeso, por permitir que o amor se esfriasse, eles abandonaram a obra. E abandonar a obra significa dizer abandonar pessoas, abandonar a missão. Obra sempre foi e sempre será a missão da igreja, em levar pessoas a conhecer a graça e serem transformadas e edificadas. Essa é a verdadeira obra da igreja. Então, se você abandonou a obra, é bem possível que a principal razão de você abandonar a obra é porque não tem amor no seu coração. Uma pessoa que abandona a obra, ela não ama. Ela até ama as coisas, mas não ama a gente. E nós precisamos aprender que gostamos de coisas e amamos pessoas. Tem gente que ama o carro, ama a casa, ama o dinheiro, ama a viagem. E é frio com pessoas. Tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram a obra, porque vocês divorciaram-se do amor. Se você ama de verdade, você nunca vai abandonar a obra. Nunca você vai abandonar a obra. Provação não nos faz abandonar a obra. Tentação não nos faz abandonar a obra. Dificuldade não nos faz abandonar a obra. Falta de tempo não nos faz abandonar a obra. O que nos faz abandonar a obra é perder o amor pelo próximo. O que nos faz abandonar a obra é egoísmo, é vaidade, é presunção, é orgulho. Coisas contrárias ao amor. No nome de Jesus Cristo, não abandone a obra, porque se você abandonar a obra, você está dizendo para Cristo que você abandonou aquilo que Ele mais fez nessa terra, a obra de resgate do pecador para trazê-lo para perto do Pai. Eu posso ouvir um amém? Terceira e última reflexão que quero fazer com você nesta manhã. O que Jesus diz à igreja que deveria voltar ao primeiro amor? Essa igreja, ela se tornou muito mais ortodoxa do que cheia de piedade, ou com piedade. Essa igreja abandonou a obra. Então agora ela vai ouvir uma palavra de Jesus. E Jesus vai dizer 3 coisas para essa igreja. Primeiro, lembra-te. Lembra-te. Por que Jesus está dizendo assim, lembra-te? Porque Jesus está lidando com uma igreja de pessoas de intelectualidade, de raciocínio, de inteligência, de sabedoria. Ele está lidando com pessoas que tinham a sua mente ele está lidando com pessoas que viram os grandes feitos acontecerem. Quem aqui nunca viu, nunca assistiu uma pessoa ser liberta de um demônio? Quem aqui nunca viu uma pessoa ser abençoada por uma coisa que recebeu que não tinha? Quem aqui nunca viu alguém ser tocada pelo Espírito? Quem aqui nunca viu alguém se converter a Jesus Cristo? Quem aqui nunca viu alguém ser abençoada por um abraço? Quem aqui nunca viu isso? Todos nós já vimos. Lembra?
Lembra o que o poder do Espírito Santo fez na vida de alguém? Lembra? Lembra de alguém sendo curado na cama de um leito do hospital? Lembra? Lembra de alguém que você pregou no leito do hospital, a pessoa recebeu Cristo na hora e horas depois partiu para a eternidade? Você lembra disso? O que Jesus está dizendo para os irmãos em Éfeso: vocês devem lembrar do que aconteceu no início. Lembre o que aconteceu em Pentecoste, 3.000 almas se converterem, lembra disso? Cuidado, meu irmão, que o diabo é especialista em trancar a sua memória, as suas emoções, os seus pensamentos. Ele é especialista em entrar aqui na sua mente e travar a sua mente, para você não lembrar mais daquilo que abençoou você, daquilo que provocou você e levou você a ser instrumento na mão dele. Diga comigo: a lembrança do que Jesus fez é um caminho para conserto. Lembra? Se esqueceu? Lembra como foi na sua vida? Lembra? 17 de fevereiro de 1984, como é que eu vou esquecer? Até a camisa eu lembro a cor amarela, e a calça é branca, não combina nada, camisa amarela com calça branca, mas era a época. Hino 407, de todo o dia que aceitei do meu Senhor a salvação. Mensagem sobre Zaqueu, não esqueço. Lembro-me quando o pastor disse assim: feche os seus olhos e deixa Jesus tocar em você. Eu fechei os meus olhos e eu vi a mão de Jesus entrando no meu coração, na minha mente, dentro de mim, e me puxando, me levando para o altar e me entregando a Cristo. Eu lembro. Se você lembra disso, se você está lembrando disso, significa dizer que você vai trazer essa lembrança do passado para o presente e vai te motivar a continuar fazendo a obra, amando pessoas, cuidando de pessoas, porque Jesus fez isso na sua vida e quer fazer na vida de outros também. A segunda coisa que Jesus vai dizer é: arrependa-te. Arrepender, irmão, significa assumir a culpa, assumir o erro, assumir o pecado. O que Jesus está dizendo na igreja de Éfeso: arrependam-se, assuma a culpa de vocês. Coloca sobre o ombro de vocês a culpa. Vocês esqueceram das pessoas. Vocês se ligaram na doutrina e esqueceram de pessoas. Se você precisa se arrepender de alguma coisa nesta manhã que tem a ver com essa palavra, eu te aconselho, antes de você cear, se arrepender. No nome de Jesus. E a terceira coisa que Jesus vai dizer: volta à prática. Voltar à prática, meus irmãos, é o mesmo que voltar na onda do poder do Espírito, de uma graça sem medida, de um evangelho avançando, de uma pregação poderosa, de cuidado com as pessoas, sem distinção de cor, de raça. Voltar à prática é voltar ao momento em que o Espírito Santo agiu. Recuem 70 anos só. Voltem à prática. Voltem ao fervor do Espírito. Voltem ao tempo em que o Evangelho era pregado e as pessoas não suportavam e se entregavam. Voltem.
Para nós não é apenas voltar 70 anos. Claro, nós precisamos voltar a 2.000 anos atrás, no que diz respeito à palavra. Voltar à prática para nós é voltar à palavra. É voltar para Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, Atos 13, Atos 10, Atos 13. Porque vida sem prática é teoria religiosa. Vida sem prática de amor é teoria religiosa. Para a gente concluir isso o que o Espírito nos diz nessa manhã como igreja? Porque essa palavra aqui, ela é viva, ela está viva, ela é presente, ela é ativa, como toda a palavra de Deus. Ela é atemporal. Ela é histórica? É. Mas ela é viva, ela é presente, ela é ativa, ela é atemporal. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Quer dizer que aquilo que o Espírito Santo disse a Éfeso, o que Jesus mandou João escrever na ilha de Pátimos, e o que o Espírito Santo falou quando essa carta foi lida pela boca do pastor de Éfeso, o que o Espírito disse, aquela igreja está dizendo para nós nessa manhã. Porque essa palavra, ela é viva, ela é ativa, ela é presente, é para hoje, é para agora. Mas que palavra, pastor? Não deixe o amor esfriar. O que o Espírito Santo está falando à segunda igreja batista, Jardim Carioca, é a mesma coisa que o Espírito Santo falou à igreja de Éfeso. Não deixe o amor esfriar. Porque se deixarmos o amor esfriar, nos tornaremos uma igreja crítica, omissa, farisaica. Uma igreja que vai precisar de coisas para suflá-la, para enchê-la. E nós não precisamos de coisas, de cenários, para nos encher. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele quem nos enche de verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a esta igreja, a nossa igreja, a segunda igreja batista, Jardim Carioca. E o que o Espírito está nos dizendo nesta manhã: não deixe o amor se esfriar. Eu termino dizendo a você o que Jesus disse no seu sermão escatológico: por multiplicar a iniquidade, o amor complete, de muitos esfriaria. E eu disse aqui uma vez, numa quinta-feira, não me lembro qual, falei que uma das 3 raízes do mal lá de Noé era iniquidade. Iniquidade é um mal enraizado. Iniquidade não pode entrar na igreja, porque se a iniquidade entrar na igreja, o amor sai. E se o amor sai, a igreja torna-se crítica, omissa, farisaica. E nós não podemos ser uma igreja crítica, omissa e farisaica. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito e cheia do amor e cheia da palavra. Aleluia! Fique em pé, irmão.
Vamos orar. Você está precisando se arrepender? Está precisando se arrepender? Não é comigo, é com você e o Senhor. Se arrepender de quê, pastor? Se arrepender do que a palavra falou nesta manhã. Não há mais amor no seu coração. Você não se importa com as pessoas. Você não se importa com a igreja, você não se importa com o corpo de Cristo, você não se importa com o pecador, você não se importa com quem está perdido, você não se importa com quem está doente, você não se importa com quem está em depressão, você não se importa com ninguém que está precisando de um abraço. Se você não se importa, eu dou um conselho pela palavra de Deus: se arrependa nesta manhã e peça ao Senhor para encher seu coração de amor. Feche seus olhos. Eu vou te dar alguns minutos para você orar. Não precisa ser voz alta. Eu não vou te chamar para você vir aqui à frente. Faça uma oração sincera. Se o que há no teu coração são as suas coisas, se está no teu coração resolver os seus problemas, se está no seu coração você, só você, e não tem o próximo, se arrependa em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós pedimos perdão nesta manhã ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor nesta manhã porque esquecemos muitas vezes de quem está carecendo de um amor, em forma de um conselho, de um abraço, em forma de uma oração, em forma de um ensino, em forma de uma lágrima, de um sentar à mesa, no partir do pão. Nós te pedimos perdão, Jesus. Perdão, porque estamos tão envolvidos com as nossas coisas, tão envolvidos com aquilo que nós queremos e precisamos, que nos esquecemos daquele que estão precisando de amor. Perdão, Jesus. Perdão. 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 Encha-nos do teu Espírito nesta manhã. Encha-nos, Espírito Santo, encha-nos. Encha-nos. E que o transbordar do teu Espírito seja o curar. Que o transbordar do teu Espírito seja o cuidar. Que o transbordar do teu Espírito seja o abraçar. Que o transbordar do teu Espírito seja aconselhar. Que o transbordar do teu Espírito seja amar. Encha-nos, Espírito, encha-nos. Encha-nos, Espírito, encha-nos. Eu quero pedir nesta manhã que os braços dos meus irmãos, que as palavras dos meus irmãos, que os gestos dos meus irmãos, que pertencem a esta igreja do Senhor, sejam braços, sejam palavras, sejam atitudes carregadas do teu amor,
carregadas do teu amor. Pois assim seremos conhecidos. É assim que o Senhor disse aos seus discípulos: o mundo irá reconhecê-los quando vocês armarem uns aos outros. Senhor, nos dê essa capacidade de entender a necessidade de voltar ao primeiro amor, e que seja vivo esse amor, que seja como uma brasa viva tirada do teu altar. Uma brasa viva tirada do teu altar. Senhor, não retira de nós o candeeiro, não retira de nós o candeeiro, não retira de nós o teu espírito, não retira de nós o teu azeite, não retira de nós, Senhor. Aleluia. Não retira o teu candeeiro, Senhor. Não retira o teu fogo de nós, Senhor. Não retira o teu espírito de nós, Senhor. Enche o nosso candeeiro nesta manhã. Enche o nosso candeeiro nesta manhã, Senhor. Enche o teu candeeiro nesta manhã. Nós pedimos que o Senhor encha todos os candeeiros dessa cidade. As igrejas, independente se são batistas ou não, enche os candeeiros da igreja da cidade de Campos, no nome de Jesus. Encha, 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 encha. E encha esse candeeiro aqui em Jardim Carioca do teu espírito. Encha, encha, no nome de Jesus. Amém e amém. Bendito seja Ele. Vamos cear? Convidar os diáconos a estarem aqui comigo, por favor. Você que já é batizado, em comunhão com a igreja, em comunhão com a liderança da igreja, em comunhão com os pastores da igreja, você vai receber o primeiro elemento. Depois você vai sentar. Vou repetir. Você que está em comunhão com Cristo, com a noiva de Cristo, com o corpo de Cristo, você que é batizado por imersão, você que está em comunhão com os pastores da igreja, você vai receber o primeiro elemento, você vai sentar. Mas se você tiver necessidade agora de pedir perdão ao Senhor, além do pedido de perdão por não praticar o amor, vou te dar alguns segundos para você fazer isso. Os irmãos já vão louvar o Senhor. Depois o diácono vai repetir, vai repartir, ou melhor, vai entregar a você o primeiro elemento. Você vai sentar e aguardar, onde todos juntos iremos partilhar do pão.
Alguém deixou de receber o primeiro elemento? Se deixou, levante-me de suas mãos para que você possa receber. Alguém? Todos? Aqui? Meus irmãos, eu quero lembrar uma coisa que eu já disse antes, que esse momento não pode e jamais poderá ser um momento religioso, cerimonial. Não é isso que Jesus ensina aos seus discípulos, não é isso que Jesus nos ensina. Esse momento é para lembrarmos do que Ele fez por nós, e é para anunciar que Ele um dia vai voltar. É momento de extrema comunhão do corpo de Cristo, presente aqui na terra, e com Cristo que veio a esse mundo e que um dia voltará. Nós vamos orar, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória da entrega do corpo do nosso Senhor, do nosso Rei, do nosso Mestre, do nosso amado, em memória do seu corpo moído pelas nossas transgressões, ferido pelos nossos pecados, em memória do que Ele fez por nós. Oremos agradecendo. Diácono irmão Anderson vai orar agradecendo pelo corpo de Jesus que foi entregue por nós. Pai querido, de coração grato, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor sustenta todos os dias nós, Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor, a cada dia sustentando, Senhor, as nossas vidas em Tua presença, Pai. Renovando, Senhor, nossas forças no Senhor, Pai. Pai, obrigado, Pai. Não tem palavra para expressar a gratidão que nós temos pelo Senhor, Pai. Oh, Deus, que a cada dia, Senhor, o Senhor venha nos renovar nossas forças. Que nós venhamos buscar o nosso refúgio no Senhor, meu Pai. Oh, Deus, nos molda, nos transforma a cada dia, Senhor. Deus, que nós venha a cada dia se aprofundar na Tua palavra, Senhor. Ter mais intimidade com o Senhor. Deus, oh Pai, não tem palavra, Senhor. Deus, abençoa nossas vidas, nossas famílias, Senhor. Nós entregamos o Teu altar, Senhor. Oh Deus, a família nossa, Senhor. Pai querido, Pai eterno, fala conosco a cada dia, Pai. Que aonde que nós for, Pai, nós venha ser o espelho do Senhor, Pai. Pai, a cada dia que nós venha crescer, Senhor, em Tua casa, ser coração aberto para receber do Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento especial que o Senhor nos concedeu nessa manhã, Pai. Obrigado, Pai. Receba, Senhor, essa humilde oração, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, irmão. Igreja viva de Jesus, noiva de Cristo, em memória da entrega do corpo santo e puro do nosso Senhor Jesus, participemos juntos do primeiro elemento.
Glória a Deus. Vamos receber o segundo elemento. Fique em pé, igreja. Nós vamos trocar os cálices. Estou vendo a irmã Murilo aqui. Eu lembro que
A última vez que ele esteve aqui ministrando também foi amanhã. E eu troquei o cálice com ele e disse: rapaz, que privilégio, que honra poder trocar o cálice como presbiteriano. Irmão, que honra. Muito bom, muito bom. Benção, né, Murilo? Amém. Você vai sair do seu lugar, meu irmão. Pena que não dá para trocar o cálice com todo mundo. Eu faço o seguinte: cada mês eu vou numa ala. Agora eu vou na ala de cá. Mês passado eu fui na ala de lá. Mesmo assim não dá para trocar cálice com todo mundo. Mas sai do seu lugar e troca esse cálice com seu irmão. Porque o mesmo amor que alcançou você, o mesmo amor que me alcançou, é o mesmo amor que a gente compartilha.
Louvado seja o nome do Senhor. Sobre a morte e sua glória e o céu encher, nada irá me separar. Cadê a Priscila? Vem cá, Priscila. Vamos orar, queridos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que se reunires, que beberdes em memória de mim. Vamos orar, queridos, agradecendo pelo sangue do nosso Senhor Jesus, que foi derramado naquela cruz por nós, que nos purificou de todo pecado, que irá nos aliviar da ira vindoura e que nos torna um com Ele e Ele conosco. Aleluia. Diaconisa, irmã Priscila vai orar, vai agradecer pelo sangue de Jesus. Pai, louvado e exaltado seja o seu nome, porque hoje o Senhor vive e reina. Esteve morto, mas vive e reina para todo sempre, e possui a chave da morte do Hades, Pai. Pelas suas pisaduras fomos sarados, Deus. Todas as nossas transgressões o Senhor nos lavou com o teu sangue puro e inocente naquela cruz, e toda a dívida foi paga pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Nós nos alegramos hoje por poder estar aqui nesse privilégio de poder compartilhar nesse momento, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigada por ser quem Tu és. Obrigada porque todo preço alto foi pago naquela cruz, e que hoje nós possamos Te chamar de Pai. Obrigada por ser quem Tu és, por nos cuidar, por nos salvar, por nos proteger. Obrigada pelo amor que nos constrange, e que possamos nessa manhã estar com o coração limpo, livre, com a alma leve para receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja viva de Jesus, noiva de Cristo, em memória do sangue derramado por nós daquela cruz, participemos juntos do segundo elemento. Diante da cruz, vejo o sangue de
Glória! Glória! Glória eternamente a Ele, aleluia! Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus nos conduz agora aos nossos lares e nos traga logo mais e conduz a igreja até a volta dele. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa tarde. Até logo mais.